E aí galera, tudo bom? Mais um vídeo para vocês aí. Hoje eu vou falar dessa policorte que eu fiz caseira, tá? E eu já vou pedir para quem não é inscrito no canal se inscrever e ativar o sininho para estar sendo informado de novos vídeos que eu posto. E dá uma olhada nos outros vídeos do canal, tem muita coisa interessante, tá? E também, se gostou, no final do vídeo deixe seu like. Eu vou falar já dessa policorte. A base, ela é feita de uma chapa de 1/4, tá bom? Ela é 40 por 40 por 1/4. Essa chapa eu mandei cortar, porque como eu ia fazer de forma que a policorte rotacionasse, vocês vão ver isso aí pra frente, não teria como ser feito de metalon a base. Eu tinha que fazer com uma base lisa, de forma que ela pudesse deslizar, tá bom? Então ela é uma base inteiriça, é uma chapa mesmo. Eu vou falar um pouquinho do pé. O pé é o seguinte, ele é um parafuso, certo? Aquele parafuso que o pessoal fala que não... Deixa eu ver aqui, aí. Aquele parafuso cabeça abaulada, sabe? Cabeça de panela, o pessoal fala. E aqui é um pezinho de borracha que eu tinha, então só coloquei, fiz o furo pra cima e coloquei uma porca de ajuste e uma porca soldada aqui. Então, de acordo com a superfície, eu ajusto esse pezinho para evitar um pouco da vibração, porque é normal, né? Uma máquina, ela vai ter vibração mesmo, e ajuda a amortecer um pouco. Eu já vou aproveitar e falar um pouco desse grampo que segura a peça, né? Em relação ao apoio. E ele é uma parte fundamental. Esse grampo em específico, eu já tinha essa parte daqui, certo? Que era de uma outra policorte minha que queimou. Então eu aproveitei ele. Interessante dele é que aqui, ó, eu levantando, eu posso chegar já próximo da peça e depois fazer o ajuste aqui, certo? Então isso é interessante. Essa peça aqui, esse tarugo não é original do grampo que era, né, da policorte. Eu coloquei aqui porque eu achei mais reforçado por ser um tarugo de metal. E como já tinha um rebaixo na rosca aqui, eu só coloquei aumentei o furo, pus uma arruela e soldei. Então ele gira em falso aqui, certo? E aí ele ajuda a dar uma pressão bem grande na hora de apertar. Isso aqui é uma cantoneira, tá? Bem reforçada mesmo, também de 1/4. Eu coloquei, se dá pra ver, 3 parafusos aqui para garantir uma maior fixação sem atrapalhar, porque eu não posso soldar aqui, porque se caso algum metalon de quina for encostar, ele vai atrapalhar. Então não tem como. Eu soldei aqui, ó, não vai dar pra ver que tá pintado, mas eu soldei também. Essa chapinha que eu coloquei é apenas um apoio para segurar as faíscas, certo? Porque quando você corta, ele faísca muito, então ele ajuda com essa base aqui em cima a jogar as faíscas de forma lateral e não vir para cima. Eu vou falar agora. Aqui, ó, é um jacarezinho, tá? Número 00 da Moto 1000, tá? Não é questão de fazer propaganda da marca, mas foi um jacarezinho que eu achei barato e um jacarezinho que veio muito alinhado em questão de porca aqui, tá? Porque essa porca aqui eu já comprei um antes, tive que devolver. Pode ter sido só mesmo uma falta de sorte, mas de uma marca até bem conceituada e acabou que não deu certo mesmo, tá? Aí esse jacarezinho aqui, ele é número 00. Ele já vem com essa polia aqui, uma polia de 5,5, tá? Centímetros. O que eu fiz aqui, ó? Eu vou abaixar ela aqui pra vocês. Então, ó, eu fiz essa capa de proteção de uma forma bem legal. Isso aqui, ó,
uma mola daquelas portas de enrolar, sabe? Então, quando você desmonta uma mola daquela, claro, tomando todo o cuidado, ela já é curva. Então, o que eu fiz foi ajustar na medida, fazendo com essas barrinhas chatas aqui. Ajustei na medida que eu queria e soldei a parte por dentro aqui, ó, tá vendo? Então ela travou e ficou redondinho, bonitinho, sem precisar calandrar nada. Aqui atrás eu pus uma chapa, soldei e posteriormente passei uma massa também, tá? Porque na hora de soldar, por ser uma chapa fina, com eletrodo é bem complicado. Então, por dentro tudo aqui, ó, eu basicamente calafetei ela para que não saísse a fagulha. Eu poderia sim ter fechado esse lado aqui da máquina, do mesmo jeito que eu fechei o outro lado. Só que eu prefiro aberto para me dar uma manutenção, para mim olhar como é que tá o disco e tal. Eu prefiro ele aberto. Até porque eu vou ficar do lado de cada máquina. Então, sair alguma fagulha vai sair pro lado de lá. Essa aqui é uma chave liga-desliga, tá? Ela tem, de certa forma, esse botãozinho que é para desligar e seria de emergência ao mesmo tempo. E esse motor aqui, que muita gente não vai reconhecer esse motor, mas ele é um motor de motocompressor. Esse motor de motocompressor, ele é o seguinte, ele originalmente ele é acoplado numa segunda parte aqui, que é a parte que é a unidade compressora. Então ele tem o pistão e tudo mais. Isso aqui, ó, do motor, ele é aberto. Depois que você serra aqui, ó, dá pra ver certinho, tá vendo? Onde era acoplado anteriormente. Então eu cortei e serrei. Só que aí o rolamento aqui ele é um rolamento que fica aberto, porque ele tem um retentor interno que seguraria o óleo, certo? Então ele é um rolamento que de certa forma ele seria auto-lubrificado já pelo próprio óleo do compressor. Quando eu fiz essa aproveitamento do motor, vamos dizer assim, o que foi fundamental? Fechar essa parte aqui para não entrar sujeira, porque eu engraxei o rolamento, então eu mudei a originalidade dele, que seria trabalhar com óleo. Aí o retentor fica meio inútil, mas de certa forma ajuda para a graxa também não sair para dentro do motor. E aí eu engraxei e pus essa tampa de plástico aqui, ó, e 2 parafusos aqui para travar essa tampa. Então não vai entrar sujeira aqui, certo? E originalmente esse eixo daqui, ó, ele era um eixo era o eixo onde acoplava a ventoinha que refrigera todo o sistema. O que eu fiz foi aproveitar esse eixo, certo? Que é um eixo de 16 milímetros. Aí eu comprei a polia, eu mesmo furei a polia. Eu não tenho torno aqui, depois eu vou falar para vocês já do que foi feito para furar essa polia. Que foi uma ideia de um amigo aí, que eu vi num vídeo, e ele faz o furo na própria furadeira e um furo totalmente centrado, tá? Utilizando serra-copo. Algumas pessoas já devem até saber dessa técnica e realmente deu certo. Aí eu coloquei 2 parafusos com uma defasagem de 45 de 90 graus entre eles para poder ficar bem reforçado mesmo, fazendo um furo no eixo, tá bom? Então essa polia ficou bem travada. Essa polia é uma polia de 100. Então, basicamente, a cada uma volta dessa polia, anda meia naquela ali. Então, como aquela é a polia motora, a velocidade vai praticamente duplicar, certo? Ela só não vai duplicar porque essa polia não é de 5, ela é de 5,5. Então vai dar uma defasagenzinha aí. O motor, ele é de 3.445 RPM, eu acho. Isso
no caso seria um motor com o motocompressor acoplado, né? Mas eu acredito que ele não passe de uns 3.500 não. Esse disco que eu tô aqui, ele é um disco da Irving, tá? Um Metal Max de 9 polegadas. Esse disco aqui, ele é um disco diamantado. Ele tem suas vantagens e suas desvantagens, mas nesse projeto ele é muito interessante porque não tem perigo dele estourar. Esse disco aqui, por ser de metal, o máximo que vai acontecer é ele empenar. Ele não vai quebrar, entendeu? Então, a máquina dando o dobro da rotação do motor, vai chegar por volta de 7.000 RPM. Ele é para 6.600, mas 400 RPM é muita pouca diferença. E na hora que você põe na peça, a máquina dá uma sentida, então ela já baixa a rotação automaticamente. Esse motor, ele é de 2 HP. Então ele é um motor bem forte. Bem forte. Apesar de a gente não dar nada para ele, é um motor bem forte. Dificilmente você cortando uma chapa, você vai calar ele. Eu, até agora, para falar que eu nunca calei, é só se forçar muito. Se colocar muita força para baixo, você até consegue calar o motor. Do contrário, se você deixar o corte ser por desbaixo, ele não vai calar. Eu fiz essa parte aqui, ó. Essa parte da base, ela é a mesma cantoneira dessa aqui, soldado uma barra chata. E esse vai ser o centro de giro, certo? Então, o que é a sacada aqui, ó? Tem um parafuso aqui e tem um outro parafuso aqui, ó, certo? Então, eu soltando esses dois parafusos, eu consigo o giro da máquina, certo? Eu tô com um braço só aqui, mas eu vou fazer o giro para vocês verem. Deixa eu soltar aqui, ó. Bom, aí ó, a máquina, tá vendo? Na outra posição, entra perfeitamente aqui. Então, ó, tá vendo? Ela corre por esse guia e ela faz o giro. Então, ela consegue fazer, entrando o metalon nessa posição mesmo reta, ela faz ainda cortes em 45 graus, certo? Então ela é bem versátil a máquina. Em relação à base aqui, eu fiz uma base primeiro para alinhar esse motor, porque esse motor, por ser de motocompressor, ele prendia com os parafusinhos só na lateral, era um negocinho meio fraco. E aí eu aproveitei um rebaixo que ele já tem original aqui, ó, tá vendo esse rasgo? Eu coloquei um parafuso com uma porca, travando e ajustando, porque esse pé, ele é menor do que esse. Então eu pus uma chapinha aqui e ajustei primeiro na bancada e depois que ele veio para cima da máquina, tá? Tá vendo que tem uma barra chata aqui, mas antes era essa barra chata que interliga os dois suportes do motor. Se futuramente esse motor der problema, eu arranco só essa barra chata, ponho um motor novo aqui e continua normalmente. Isso aqui é uma chapa que eu pus para as fagulhas não subirem, já que esse motor ele não tem uma isolação aqui, certo? 100%. Então segura bem as fagulhas de vir de baixo. Como vocês viram, foi feito tudo com cantoneira. E aqui barra chata, certo? Barra chata também. E aí esse mesmo parafuso, tipo cabeça de panela, ele anda para frente e para trás para me ajustar na correia, se precisar trocar correia, se precisar fazer algum outro reparo nele, certo? Tá vendo aqui atrás também? Eu coloquei ali, ó, tá vendo? Um parafuso que já tem cabeça para fazer o apoio aqui, ó, certo? Para fazer o apoio. Eu vou falar um pouco dessa articulação da máquina, que é uma articulação que ficou 100%.
Ele aqui, né, é um metalon 30 por 30, só que ele é um metalon bem grosso mesmo, uma chapa de 1/4, então ele é bem reforçado. Aí eu tinha esse eixo aqui, eu soldei um parafuso em cada ponta, colocando um rolamento, e soldei o rolamento numa outra cantoneira, tá? É bom soldar rolamento? De forma nenhuma. Só que como o giro dele vai ser de praticamente 1/4 de volta, não vai atrapalhar em nada. Então ficou uma coisa reforçada que não vai dar jogo, então não vai ter jogo nenhum, certo? Eu subo e desço a máquina com um jogo zero. Colocasse um eixo ali com 2 furos, por exemplo, no metalon, ia ter um joguinho. Esse não tem jogo nenhum. Ficou 100% mesmo, tá? Por baixo da máquina, que vocês vão conseguir ver, que tem um X aqui, ó, que corta ela. Nessa área aqui, ó. Eu fiz esse X para dar reforço, porque só a cantoneira, ela ainda entorta um pouco na hora que você faz força. Agora dessa forma não tem. Esse aqui, ó, é um tubo de 1 polegada, tá bom? Ele é um tubo de 1 polegada. E basicamente é isso aí o projeto, tá? Deu pra explicar bem. Agora eu vou mostrar cortando, para vocês verem a potência da máquina. Eu vou demonstrar o corte agora da máquina. Eu já virei a máquina. Agora eu vou mostrar o corte em ângulo de 45 graus. Como vocês puderam ver, o primeiro corte, você vê que ele força bem a máquina pelo fato de ser 2 cantoneiras, tá bom? 2 cantoneiras sobrepostas. Então é bastante material para ser cortado. Por isso ele força bem a máquina. Eu vou fazer o corte agora em 45, tirando uma quina aqui. Certo? Aproxima. Apertou um pouquinho. Tive que afastar um pouco, que tá vendo muitas fagulhas no celular. Mas já deu pra ver aí
o poder da máquina, você viu que ela chegou até a parar um pouco, por ser uma chapa muito reforçada, mas um metalon desse mais comum que usa em serralheria, na 18, por exemplo, ela não para de jeito nenhum, então fica bem forte mesmo, tá bom? Sempre utilizando equipamento de segurança, galera, para não ter perigo de se machucar, certo? A rotação do disco é muito alta, eu não estou incentivando ninguém a fazer em casa. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de maquinário, hein? Outra coisa que eu acho fundamental é, se você acha que não está apto, não faça, porque é muito perigosa a máquina e tem que ser tudo bem reforçado, a solda muito bem reforçada, porque se você fizer alguma coisa que fique desbalanceado pela rotação do disco, você vai estar correndo um risco literalmente de vida mesmo, tá bom? Então, segurança em primeiro lugar, mas tá aí a máquina. Eu já estava usando antes de pintar ela, eu limpei e pintei. Então posso garantir que é uma máquina muito boa mesmo, tá bom? Galera, fique com Deus, forte abraço.